Fala galera, Tony De Vito aqui para mais um vídeo. Já chega no like, vamos engajar esse conteúdo. Like, comente também, tá? Muito importante seu comentário. Compartilhe com seus amigos e amigas, manda para todo mundo. Se puder ajudar o canal aqui, ó, tem a nossa chave Pix, contato.tonydevito@gmail.com e também dá para se tornar membro ou membra do canal. Agentes da Polícia Federal falam em prisão de Bolsonaro e prevêem fim das investigações em 2024. Será, gente? Será? Isso aqui anima e ao mesmo tempo desanima, porque se as investigações ainda vão acabar e a gente não sabe em que mês, nós não temos como saber nem com uma previsão aproximada quando será esse dia que vai entrar para a história do país, o dia da prisão do Bolsonaro. Mas dá uma animada sim, porque são agentes que estão dentro da investigação falando sobre a possibilidade de Bolsonaro ser preso e do avanço das investigações. A conclusão desse trabalho de investigação da Polícia Federal sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, baseada na delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, está prevista para este ano, conforme informaram fontes da corporação. A fase mais avançada da investigação aborda a fraude no cartão de vacinas de Bolsonaro, seus amigos e familiares. A PF teria obtido documentação que comprova a manipulação de dados no sistema do Ministério da Saúde, destacando como isso era de conhecimento do ex-presidente. A perspectiva de uma possível prisão de Bolsonaro é tratada com normalidade pelos agentes envolvidos na apuração. Uma fonte da PF enfatizou que, caso haja indícios de envolvimento em crimes, as prisões serão realizadas seguindo os critérios legais, sem privilégios ou impunidade. Uma importante fonte da Polícia Federal declarou o seguinte: se a equipe investigativa identificar que Jair, José, Maria, João têm envolvimento em crimes, eles vão ser presos. Qualquer investigado, se tiver provas e se enquadrar nos critérios das prisões, vai ser preso. Pode ser Jair, João ou Maria. É assim que tem que ser. Não importa quem seja, deveria ser preso se tiver ali provas de que cometeu um crime. É o que a gente espera. Muitas vezes na prática não acontece. Gente poderosa, gente rica, influente, consegue escapar da justiça, consegue empurrar com a barriga e a coisa não anda. Olha o caso daquele Cariani, que é investigado, é suspeito de ter um laboratório de produção de drogas dentro da empresa dele. Ele é investigado sobre isso. Já teve pedido de prisão. Foi preso? Não. Tá solto ainda, não foi preso. É um cara branco, rico, influente. Se fosse uma pessoa pobre, preta, da periferia, será que ainda estaria em liberdade? Ou o pedido de prisão teria sido acatado? Fica o questionamento. Em relação a Bolsonaro, é importante esse posicionamento da Polícia Federal. Tem que ser lei seguida para todos, não importa se o cara é ex-presidente, não importa se tem um gado que o venera. Se a justiça receber o inquérito com provas robustas e julgar Bolsonaro como culpado, ele terá que cumprir sua pena. E não é perseguição, não é vingança, não, isso se chama justiça, nua e crua, simples assim. Embora a delação de Mauro Cid ainda não tenha sido divulgada na íntegra, a defesa de Bolsonaro a utiliza como argumento para descredibilizar o que já foi divulgado. A colaboração mantida sob sigilo já teria impactado as investigações, fornecendo informações sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro, além do desvio de joias presenteadas pela Arábia Saudita e a fraude no cartão de vacinas. A PF, no entanto, compara a delação a um roteiro que tem auxiliado na obtenção de mais provas. A PF não vai perseguir nem proteger ninguém. Os erros do sistema criminal que foram cometidos com Lula não quero inverter e cometer com Bolsonaro, ressalta
uma fonte da PF. Perfeito, é isso aí, perfeito. O que fizeram com o Lula foi uma perseguição jurídica, um lawfare, um atropelo ao Estado Democrático de Direito, simplesmente para prender o ex-presidente à época, para que ele não pudesse ser candidato à presidência novamente em 2018. E conseguiram, tiraram o Lula temporariamente da disputa, mas assim que ele conseguiu provar que aquele processo era ilegal, assim que ele conseguiu anular aquele processo, ele recuperou seus direitos políticos, colocou seu nome para ser apreciado pela população brasileira e o resultado, mais uma vez eleito presidente do nosso querido Brasil. A gente não quer que aconteça com Bolsonaro o mesmo que aconteceu com o Lula. Perseguição, passando por cima da lei, da Constituição, jamais. Eu não desejo para o meu inimigo aquilo que eu não quero para mim. Para Bolsonaro, eu desejo a lei, a justiça, do jeito que tem que ser, respeitando todos os trâmites, que ele tenha direito de toda a defesa possível. No final das contas, se a justiça for feita, ele será preso. Não tem como, não tem outra saída. Se Bolsonaro não for condenado e preso, estará decretada a impunidade maior já realizada nesse país. Não tem outra conclusão a se chegar. Bolsonaro não pagar, pelo menos por parte dos seus crimes, é a institucionalização da impunidade aqui no Brasil. Isso não pode nem ser cogitado. Não existe possibilidade de Bolsonaro ficar impune. A gente não pode permitir, a gente não pode deixar que isso aconteça. E eu volto a lembrar aqui, Bolsonaro também precisa ser punido com relação aos crimes cometidos por ele durante a pandemia de Covid. Isso é um detalhe muito importante. Esse sujeito é responsável por pelo menos 400.000 vítimas. Tem pesquisa, tem estudo que mostra isso. Bolsonaro não pode ficar livre da punição referente aos crimes, aos desmandos cometidos durante a pandemia. Esse é um ponto que é muito importante. A gente vai ter falhado miseravelmente como país se Bolsonaro não pagar por tudo que ele fez durante a pandemia. Divulgação de cloroquina, um medicamento sem comprovação científica para Covid, que depois foi comprovado que não serve e ainda vitimou pessoas. Só para começar, cloroquina já daria aí pelo menos uns 100 anos de prisão para o Bolsonaro. E eu não estou exagerando, gente. A cloroquina ceifou vidas. Você tem noção disso? E Bolsonaro foi um dos maiores divulgadores desse medicamento ineficiente e ineficaz contra a doença. E olha, teve gente que ganhou milhões, quiçá bilhões de reais vendendo cloroquina, ivermectina, azitromicina, porque Bolsonaro não divulgou só um medicamento que não servia para a Covid. Ele fez propaganda de várias drogas que não serviam para aquela doença. Imagina o tanto de efeito colateral que foi causado e que o próprio SUS teve que arcar para cuidar dessas pessoas que ficaram com sequelas graças aos medicamentos que Bolsonaro propagandeou por aí. Gente, eu vou sempre falar sobre isso. Bolsonaro precisa pagar. A pandemia foi o maior crime de Bolsonaro, por ação e omissão, e ele precisa se ver com a justiça quanto a isso. Like nesse conteúdo, pessoal. Comente, compartilhe, espalhe para todo mundo esse vídeo. Vamos divulgar o canal Tony Dervito. Tamo junto sempre. Força progressistas.